Fala galera, e aí, tudo beleza? Nesse vídeo eu quero falar para vocês o que é o SharePoint, onde você pode usar o SharePoint e por que você deveria aprender o SharePoint. Vai ser um vídeo que eu vou explicar para você dando vários exemplos e a gente vai colocar a mão na massa para me te mostrar como que você pode pegar as coisas que você faz hoje no dia a dia usando, por exemplo, o Excel ou anotando em outro lugar e como que você traz isso para o SharePoint e os ganhos que você vai ter por fazer isso. Além disso, a gente vai ver do ponto de vista de carreira, não importa qual seja a sua área, mas todas as vantagens que existem se você aprender essa tecnologia que hoje está em praticamente todas as empresas no Brasil e mundo afora. Então, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo porque vai ser um vídeo muito massa, beleza? Então, bora pro vídeo aqui. Essa tela que vocês estão vendo aqui é um site SharePoint, tá? Que é o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês. Então, o que é o SharePoint? A melhor forma de você explicar o que é o SharePoint é você dando exemplos. Então, muitas empresas utilizam o SharePoint para criar sites. E um dos sites que toda empresa cria é a intranet da empresa, que é um portal como esse que vocês estão vendo aqui, onde são publicadas notícias da empresa, onde você tem os eventos de calendários, todos os eventos que vão rolar na empresa, que são importantes que os funcionários participem. É muito comum você também ter a lista de aniversariantes para você dar um parabéns ali para um colega de trabalho. Todos os documentos também são disponibilizados através da intranet, documentos para você solicitar um reembolso ou para você fazer o pedido de férias, esse tipo de coisa que é comum dentro das empresas. Então, a primeira forma de usar o SharePoint é criando sites, e nesse caso aqui eu estou dando um exemplo de um site de intranet. Mas você pode criar diversos sites. Por exemplo, eu vou clicar aqui em RH, aqui em cima, e a gente tem aqui um site de RH, onde aqui a gente poderia ter todos os serviços que a área de RH presta para a empresa, poderiam estar aqui, tá? Então todos os formulários, todos os procedimentos, todas as informações de benefícios poderiam estar aqui. Então o SharePoint ele pode ser usado para criar qualquer tipo de site. E o que é mais legal nisso? Você não precisa ter nenhum conhecimento de programação para criar esses sites, tá? É o que a gente fala, uma tecnologia low code. Então aqui você vai mandar criar a página, eu vou fazer uma aqui com vocês, e você vai arrastando as caixinhas e configurando elas e pronto, tá feito a página. Você não precisa saber HTML, CSS, JavaScript, nada dessas coisas. Você cria a página, arrasta as caixinhas e tá pronto, tá? Então essa é uma coisa muito legal do SharePoint. Agora eu vou te mostrar na prática como criar uma página do zero sem escrever uma linha de código. Então eu vou clicar aqui em cima em novo, vou escolher página. Aqui nós temos três modelos de página. Eu posso começar a criar uma página do zero usando esse template, ou eu posso usar o template visual, que ele já traz uma estrutura para mim bem bonita. E eu tenho esse terceiro tipo, que é o tipo que a gente vai utilizar, que ele já traz várias colunas aqui, imagem e tudo. Então eu vou clicar aqui em criar página. E aqui a primeira modificação que a gente já pode fazer é trocar essa imagem de fundo. Essa página eu vou usar para colocar um vídeo do YouTube. Então eu vou clicar aqui em alterar imagem. Eu tenho várias formas de pesquisar imagem, eu tenho imagens em estoque, eu posso pesquisar na web, eu posso pegar do meu computador clicando aqui em carregar. Eu vou usar aqui essa imagem que eu já tenho do YouTube, vou inserir ela, seleciono, mando inserir e ela já aparece para mim aqui. Eu consigo reposicionar ela usando isso aqui, tá vendo? Bem legal. E aqui eu vou dar um nome para ela, vídeo no YouTube. Eu posso excluir ou não o usuário que está criando essa página, tá? E agora aqui eu quero mostrar como é simples a gente rediagramar, né? Mudar a página, né? Como que a gente muda o layout dessa página. Então, eu quero, por exemplo, remover essa coluna, essa web part que está aqui. Web parts são esses pequenos pedaços que a gente usa para montar a página. Eu vou colocar uma web part do YouTube aqui para mostrar para vocês, por exemplo. Então, eu vou excluir. E aqui a gente tem duas colunas. Eu quero que seja uma coluna só. Então eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico aqui do lado, eu tenho essa opção de editar seção. Clicando aqui, eu tenho três colunas, eu tenho duas, uma coluna, que é o que eu quero. Eu posso mudar a cor de fundo, olha só que legal. Posso mudar a cor de fundo aqui. E aqui eu vou colocar
como criar um app de inventário. Vou colocar assim mesmo, sem acento. E aí, aqui eu poderia escrever o título que eu quisesse, eu poderia formatar, eu poderia mudar a cor, tudo como a gente vê aí nos editores de texto, como no Word, por exemplo. Aqui embaixo eu tenho novamente duas colunas, e aqui eu posso, por exemplo, se eu não quero essa seção aqui, eu posso excluir ela inteira, por exemplo. Ó, posso fazer assim, excluir a seção inteira, e eu posso simplesmente parar o mouse aqui embaixo e já colocar um vídeo aqui. Ou aqui, tá vendo? Se eu quiser criar uma seção nova, eu posso criar. E aí eu escolho quantas colunas eu quero para essa seção. E pronto, ele já cria aqui. E aí aqui, por exemplo, eu poderia colocar o meu vídeo. E aí eu tenho aqui, ó, olha só, uma web part do YouTube. Que maneiro. Aqui eu posso configurar qualquer vídeo do YouTube e ele já vai aparecer automático para mim aqui. Então eu vou vir aqui no canal, por exemplo, vou copiar aqui a URL desse vídeo, por exemplo. Clico aqui em adicionar um vídeo, ele já dá aqui o caminho onde eu posso colar o meu vídeo do YouTube. Colei aqui, ele já vai carregar para mim o meu vídeo aqui do lado. Olha só, ele já carregou, ele vai atualizar aqui a thumbnail e pronto. Se eu quisesse, eu poderia adicionar várias outras webparts. Olha só a quantidade de webparts que eu tenho aqui. Webpart de botão, e aí eu posso abrir uma página, configurar um link para esse botão. Posso incluir imagens, posso incluir vídeos do Microsoft Stream, que é um outro produto que existe aqui no Microsoft 365. Posso colocar uma galeria de imagem. Enfim, eu tenho uma série de outras webparts aqui que eu posso usar para montar as minhas páginas. Se a minha empresa, por exemplo, tem Twitter, eu posso colocar a webpart do Twitter e mandar listar os últimos tweets. Então é só arrastar e configurar, não precisa saber nenhuma linguagem de programação para conseguir montar as suas páginas de forma bem bonita. Aqui a gente tem também essa questão dos comentários. Se eu ativo, as pessoas vão poder comentar nessa página, vão poder curtir a página. Então, com isso eu mostrei para vocês passo a passo aqui como criar uma página, eu posso publicar ela. Nessa página eu poderia, aqui eu já tenho o endereço dela, eu poderia publicar ela como uma notícia, eu poderia compartilhar ela em algum site e já está aí a nossa página criada direitinho. Olha só o que eu falei para vocês, eu posso curtir, eu posso comentar aqui, eu posso marcar alguém, tipo, posso marcar aqui o João, por exemplo, para ele ver que eu gostei dessa notícia. Já aparece aqui. Então, é bem legal e bem fácil de montar as páginas. Onde mais o SharePoint é utilizado? É muito comum as pessoas usarem o SharePoint somente para armazenar documentos. Então, antigamente você tinha algum lugar lá na empresa, um diretório de rede que a gente falava, onde todos os arquivos ficavam lá. E aí você tinha uma pasta com o nome de cada departamento da empresa. Só que isso é muito ruim quando você precisa localizar um documento, a busca não funciona direito. E aí as empresas começaram a criar os projetos que a gente chama de GED. Então você cria um site SharePoint e todos esses documentos de todas essas áreas ficam aqui, né, disponíveis e aí você consegue usar a busca e tudo. Por exemplo, aqui no site de RH eu coloquei aqui para vocês verem algumas pastas, tá vendo? E aí todos os documentos ficariam salvos aqui dentro. Então eu acesso aqui o site, eu consigo clicar nessa pasta e eu já consigo baixar o meu documento. Então eu não preciso mais procurar lá na rede e tentar encontrar os documentos. Aqui eu tenho a busca do SharePoint aqui, que vai facilitar muito para mim conseguir encontrar os documentos. Então, projetos desse tipo que eu falei, GED, são muito comuns quando você trabalha com SharePoint, tá? Quando você tem o SharePoint ali na empresa. Um outro tipo de projeto que as pessoas usam muito o SharePoint hoje em dia é que você desenvolve aplicativos utilizando o Power Apps e aonde as pessoas armazenam as informações do aplicativo no SharePoint. E aí aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês como que as pessoas fazem isso, tá? A gente vai ver na prática. Então aqui eu já tirei 3 exemplos de como o SharePoint é utilizado para criação de sites sem usar nenhum tipo de código, para armazenamento de documentos, que são os projetos GED, e também para você desenvolver os seus aplicativos Power Apps e armazenar as informações aqui. Mas agora eu quero te dar um exemplo prático aqui no SharePoint. Eu vou acessar aqui, por exemplo, a lista de RH, vou vir aqui em cima em conteúdo do site,
E aqui eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Imagina que hoje você tem uma planilha, tá, de reembolso de despesas. E você quer, você normalmente, toda vez que alguém faz um reembolso, a pessoa manda a solicitação por e-mail. Ah, estou enviando essa solicitação para pedir o reembolso, né? Então aí você tem uma planilha e você pega aquelas informações do e-mail e preenche na sua planilha. E se você quisesse migrar isso para o SharePoint, né? Você poderia vir aqui, por exemplo, criar uma lista. E aí, quando você vai criar essa lista, você pode tanto criar uma lista em branco, ou você pode criar uma lista a partir de um Excel. Primeiro eu vou te mostrar como que você poderia criar essa lista em branco, tá? Então você viria aqui e chamaria, por exemplo, de reembolso. Reembolso. Clica aqui em criar. Ele já vai criar aqui, por exemplo, uma coluna título para você. Agora vamos adicionar as demais colunas da nossa lista. Eu removi a câmera para vocês conseguirem ver melhor o que eu vou fazer. Então, o primeiro passo é adicionar as novas colunas. A primeira coluna que eu vou adicionar aqui é a coluna solicitante, que é quem vai fazer o pedido de reembolso. Eu vou usar o tipo de dados pessoa. Então, imagino que aqui é como se você estivesse criando colunas no Excel. Só que aqui a gente já cria a coluna e determina o tipo de informação que a gente vai gravar nela. Então, aqui eu vou criar uma coluna solicitante, que ela é do tipo pessoa. Então aqui dentro vai estar o nome de alguém, tá? E aí eu vou clicar aqui em salvar. Eu vou criar uma coluna valor, que eu vou escolher aqui o tipo de dados vai ser moeda, porque vai ser um valor financeiro. Então eu vou colocar aqui valor. E aqui o tipo moeda, tá vendo? Aqui já mostra que vai ser Brasil e tudo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 casas decimais. Para ele colocar os centavos, né? Vou clicar em salvar. Agora eu vou criar uma coluna bem legal, que é a coluna a área do solicitante. E aí eu vou escolher esse tipo aqui, que é o escolha. Quando eu crio uma coluna desse tipo, eu vou colocar aqui área. Eu posso especificar os valores para a pessoa poder selecionar os valores, né? Então, as áreas vão ser RH, IT e marketing, por exemplo. E aí, feito isso, eu posso clicar em salvar e ele já vai criar para mim essa coluna. Então, a gente criou aqui essas colunas iniciais, que a princípio, para a gente solicitar um reembolso de despesas já é o suficiente. Eu vou voltar a minha câmera aqui para a gente dar continuidade. Então, aqui, olha só como seria legal. Aqui eu posso renomear essa coluna, por exemplo, chamar ela de reembolso ou descrição, por exemplo. E aí, feito isso, eu já consigo clicar aqui. Então, se eu passasse esse link aqui para as pessoas, ou colocasse esse link na minha página, para as pessoas fazerem o reembolso delas, elas iriam entrar aqui, clicar em novo, colocar aqui, visitei o cliente X no dia tal. E aí coloca aqui, eu sou solicitante, então coloca aqui, sou o Saulo aqui. E o valor aqui eu vou colocar que foi R$ 200 e eu sou da área de RH. Aqui eu já poderia nos anexos colocar os meus comprovantes e clicar em salvar. Feito isso, pronto, eu já tenho o meu reembolso de despesas cadastrado aqui. E aí você pode se perguntar, mas qual a vantagem disso, né? Imagina que se esse reembolso precisasse de uma aprovação do gestor do Saulo, do chefe do Saulo, ao criar essa solicitação de reembolso, a gente poderia criar uma aprovação automática para o gestor do Saulo e ele teria que aprovar ou não esse reembolso para o Saulo receber. Se você fizesse isso no Excel, como você faz hoje, por exemplo, você não teria esse mecanismo para você fazer a aprovação, né? Então já é uma vantagem de você trazer o seu reembolso de despesas aqui para o SharePoint. Então, esse exemplo que eu dei para vocês aqui é muito comum as pessoas criarem aplicativos no Power Apps, por exemplo, e aí essas informações do aplicativo seriam salvas aqui, tá? Que foi o terceiro exemplo que eu dei do SharePoint. Então, o SharePoint é uma ferramenta que, como eu disse, é muito utilizada nas empresas hoje. Se você aprende ele quando você chega numa empresa, com certeza lá vai ter SharePoint. E aí você já consegue
pegar, identificar oportunidades ali na empresa que o pessoal está usando muito planilha de Excel e você já consegue trazer essas planilhas para listas no SharePoint. Muitas vezes você não vai precisar criar uma lista, mas você pode pegar esses documentos que estão lá na rede, que não são versionados. Então, se uma pessoa fizer uma alteração naquele documento, ninguém vai saber quem alterou, nem quando. Você pode trazer esses documentos aqui para o SharePoint. Então, por exemplo, imagina aqui, ó, eu tenho uma biblioteca de documentos aqui no SharePoint, e aqui eu tenho várias pastas. Eu posso criar novas pastas e posso começar a carregar documentos. Então imagina que eu tivesse, por exemplo, uma planilha no Excel, vou criar uma planilha aqui, e que fosse, por exemplo, os ativos. Eu tenho ativos na empresa, então eu tenho aqui o nome do ativo. É muito comum esse tipo de planilha na área de facilities da empresa, por exemplo. Então eu tenho o nome do ativo, em qual unidade que esse ativo está, qual que é a etiqueta desse ativo para localizar ele, né? Então vamos supor que fosse isso, tá? É uma planilha bem simples aqui de ativos. Então, vou formatar essa planilha aqui. E aí eu tenho aqui, por exemplo, cadeira com rodinha, que fica na unidade Santos. Etiqueta CD001. Imagina que eu tenho uma planilha assim, que hoje fica na rede, as várias unidades da empresa de várias cidades diferentes preenchem essa planilha, é uma planilha única para todas as unidades. Isso fica num diretório da rede, as pessoas não conseguem trabalhar muitas vezes no arquivo ao mesmo tempo, ou as pessoas fazem alteração e você não sabe quem que incluiu aqueles itens novos. Se precisar, se alguém apagar alguma coisa, não tem como você voltar à versão. Essas questões de versionamento, de quem alterou o que, o SharePoint te dá tudo isso automático. Então, por exemplo, aqui eu vou fechar essa planilha que a gente criou. Ela está aqui, ó, acabei de criar, vou chamar ela, vou renomear ela de, colocar aqui ativos. A partir do momento que eu tenho ela aqui no SharePoint, eu tenho essas coisas aqui, ó. Histórico de versão, por exemplo. Então eu sei que essa planilha foi gerada aqui e que depois aqui todas as alterações foram feitas por esse usuário, mas se um outro usuário do SharePoint abrisse essa planilha e alterasse alguma coisa, aqui geraria a quarta versão falando que esse usuário, por exemplo, o João, alterou esse documento, né? Então o SharePoint te dá essa rastreabilidade, esse controle de versão do documento, por isso que ele é muito utilizado para documentos. Então a gente viu várias formas de você usar o SharePoint aqui e eu gostaria de destacar a importância de você aprender ele para você se destacar quando você chega em alguma empresa, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui nos comentários o que mais você quer ver sobre o SharePoint, que eu vou gravar para vocês, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo.